Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa, estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nosso estudo do livro de Êxodo vem com o título A Sarça Ardente. O livro de Atos diz: Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Então, Moisés ficou no Egito até 40 anos. Sua mãe o educou até os 12 anos, depois ele permaneceu mais 28 anos no palácio. Na corte de Faraó, Moisés recebeu o mais elevado ensino civil e militar. Satanás fora derrotado em seu propósito. O mesmo decreto que condenava as crianças hebreias à morte tinha sido encaminhado por Deus de modo a favorecer o ensino e educação do futuro chefe de seu povo. Através daquela situação, Deus estava preparando o futuro líder do seu povo, o ensino civil e militar. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Tinha ainda a aprender. O que Moisés precisava ainda aprender além do civil e militar? Não confiar na força e sabedoria humanas, mas no poder de Deus. Então, o humano com o divino juntos. Esse é o plano de Deus. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, lá em Midian, chega a ele a informação de que morreu o rei do Egito. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Era vindo tempo para o livramento de Israel. O libertador devia ir como um humilde pastor, apenas com uma vara na mão. Deus, porém, faria daquela vara o símbolo do seu poder. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então há um paralelo aqui. O anjo do Senhor é identificado como Deus. E a presença do anjo do Senhor, a presença de Deus naquele local, tornou o local santo. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, os seus torturadores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Mas como Deus iria livrar seu povo da mão dos egípcios? Através de Moisés. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda
à medida da iniquidade dos amorreus. Então, por quanto tempo Deus ainda ficou ali ouvindo o clamor do seu povo? Até terminar o tempo de graça do povo que vivia em Canaã. Por exemplo, os amorreus. Então, Deus vendo todas as situações ao mesmo tempo, mas interessado em salvar todos. Moisés então apresenta a Deus agora 4 desculpas para não ir. Primeira, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Resposta de Deus: eu serei contigo. Quem sou eu para os desafios que tenho em meu dia a dia? Resposta de Deus: eu serei contigo. Segunda desculpa: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O Deus Todo-Poderoso me enviou. Terceira desculpa. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor, o eu sou, o Todo-Poderoso, não te apareceu. 3 sinais milagrosos Moisés poderia fazer ali para comprovar que Deus o chamou. A sua vara se transformaria em serpente e voltaria a ser vara novamente. Depois a mão ficaria leprosa e depois seria curada. E depois ele iria transformar a água em sangue se eles não acreditassem nos 2 sinais primeiros. Então, Deus se manifestando até através de milagres, para comprovar que Moisés era seu enviado. Quarta desculpa. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor. Moisés ainda usa um último argumento, um quinto. Envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Ele falará por ti ao teu povo. Ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Deus escolheu, através da sua livre escolha, Moisés. E agora Moisés precisa corresponder, senão nada vai acontecer. Então, isso também se aplica a nós. Deus nos escolhe para a sua missão. E nós devemos corresponder a esse chamado e aceitar. Eu serei contigo. Moisés, então, no seu retorno, passa por uma situação. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Por que isso? Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então, Moisés, mesmo diante do conhecimento que tinha da vontade de Deus, da aliança, do sinal do concerto de Deus com o seu povo, em especial ali os homens, a circuncisão, ele não havia praticado para com seu filho. Diante do conhecimento, estava desobedecendo. Em sua missão junto a Faraó, devia Moisés ser colocado em posição de grande perigo. Sua vida unicamente podia preservar-se pela proteção de santos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois que não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Então, negligenciar um dever conhecido não é caminho de Deus. Não é caminho de vida. E por que hoje ainda não temos aí a prática, o ensino da circuncisão?
Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. 1 Pedro, capítulo 1. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O apelo de Deus a nós, ao refletirmos, relembrarmos a história da pessoa de Moisés, é: não devemos negligenciar o conhecimento que Deus nos dá. Devemos obedecer. É uma forma de sermos filhos da obediência. Correspondermos ao amor de Deus por nós ao nos instruir. E Deus há de se alegrar pela nossa obediência. Que esse seja o meu e o seu desejo. Vamos orar? Grande Deus, nos ajuda a sermos obedientes aos que o Senhor já nos tem revelado e assumirmos o nosso papel na missão de Deus, como porta-vozes das boas novas de salvação às pessoas. Em nome de Jesus, amém.